tudo bem? Eu sou o Clébio Damas e talvez vocês já me conheçam, talvez não. Eu gravo vídeos para a internet sobre livros. Eu sou booktuber. Muita gente não conhece os booktubers, que são pessoas que gravam vídeos para o YouTube, conversando, fazendo sketches, tudo sobre esse mundo, seriado, filmes e livros. E eu faço isso também. Eu tenho um canal há um pouco tempo, há uns 5 meses, mas o meu canal vem crescendo de um jeito rápido, relativamente. E eu fico muito surpreso, todo dia que eu entro, os números só estão crescendo, crescendo, crescendo. E o Wellington me conheceu e me chamou para dar essa palestra aqui. Eu sou uma pessoa muito viciada em seriados, em filmes, em sagas. E ele me chamou para falar sobre sagas especificamente e falar sobre toda essa revolução que as sagas estão tendo hoje em dia, dessa coisa que todo mundo ama saga, essa coisa que todo mundo fica doido e é fã e vai pra porta do cinema e fica gritando, meu Deus. E eu assumo que eu sou uma pessoa que faz isso. Eu não sou aquele tipo de fangirl que fica gritando, meu Deus, Edward! Mas, entretanto, eu sou muito viciado em Harry Potter, em Jogos Vorazes, e eu vim conversar com vocês sobre isso um pouco. Agora eu vou começar falando um pouco sobre o que é booktuber, para explicar para vocês. Talvez vocês tenham achando quem é esse merda que tá falando, mas eu vou explicar. Booktubers, então, como eu falei, gravam vídeo pra internet. E existem várias pessoas, talvez você conheça a Tati Feltrin, o Cabine Literária, o Bruno Miranda, que são booktubers já renomados no booktuber, eles já gravam há um tempo. E eu estou começando nessa e está dando muito certo. Desde que eu comecei, eu já fui chamado para dar várias palestras, palestras online, palestras presenciais e essas coisas. E eu estou muito feliz. Se você não conhece o meu canal é o Mundo Paralelo. Se você quiser, vai lá, youtube.com/Mundo Paralelo e se inscreva, veja os meus vídeos, talvez você goste, talvez não, também. Mas é a vida. E vamos começar a falar sobre o foco. O foco aqui é sagas e trilogias. Então, sagas e trilogias. Por que que tem todo esse vuvuvu hoje em dia, esse, oh meu Deus, sagas e trilogias? Então, na minha concepção, é o seguinte. Gente, quando você pega um livro normal e você pega uma série ou uma saga, é diferente. Tudo bem, tem gente que prefere ser livros únicos, porque você não fica preso na história e tal. Mas temos que confessar que com sagas é outros 500. Porque com um livro normal você tem aquela história, por exemplo, vamos lá, pegar um livro normal aí, Todo Dia, do David Levitan. Você tem tem a Rihanna, eu chamo de Rihanna, porque ela é minha amiga e eu não sei falar o nome dela. Mas tem eles dois, você tem aquela coisa, mas você não fica daquele jeito pensando neles, querendo saber a vida deles, acompanhando eles. Porém, com saga é outros 500, cara. Pegar Harry Potter, por exemplo, que é a minha saga favorita. Eu comecei a ler Harry Potter com 7 anos. Então eu fiquei dos 7 anos até os meus 16, 17 anos só acompanhando Harry Potter. Eu comecei a ler os livros, eu li todos os livros, vi todos os filmes. Então você acaba sendo uma coisa que você acompanha pra sua vida. Harry Potter pra mim hoje me ensinou pra caramba. Parece que é um amigo, tá ligado? Que todo mundo sabe que eu sou apaixonado em Harry Potter. Todos meus amigos, quando veem alguma coisa de Harry Potter, lembram de mim. Porque é uma coisa que está tão presente na sua vida que você acaba acostumando com aquilo e acaba te influenciando aquilo diretamente ou indiretamente. E isso eu acho que leva as pessoas a gostarem mais de saga. Mesmo, tipo eu gosto mais de ler. Se você tiver uma saga que eu nunca ouvi falar e um livro que eu nunca ouvi falar, eu vou preferir o livro, porque eu sou uma pessoa um pouco pessimista, não muito, mas um pouco, e eu sempre vou achar que eu não vou gostar da saga. A maioria dos livros que eu pego pra ler, eu já começo a ler achando que eu não vou gostar. E muitas pessoas têm isso, com medo de pegar séries e se agarrar. Por exemplo, se você for ler, sei lá, você vai ler Senhor dos Anéis. Você vai ter que ler 3 livros dessa grossura e que todo mundo fala que é lento. Então você tem uma grande chance de não gostar. E se você não gostar, provavelmente você vai querer saber o final. E já com o livro normal você não tem essa coisa. Você só apenas lê, gostou, legal. Se você não gostou, sinto muito, passou, vamos pegar outro livro, que a vida segue. Eu acho que é tipo isso. E como eu disse, atualmente eu sou booktuber
E eu perguntei no Twitter o que a galera queria que eu falasse sobre esses assuntos e tal. E bastante gente veio falando que queria alguns temas, algumas resenhas, não resenhas, mas só comentar sobre as minhas favoritas. Eu falei com o Wellington e ele falou que era pra falar um pouco sobre sagas e eu poderia falar sobre as minhas favoritas e tal. Então, vamos fazer o seguinte. A gente começou agora sobre séries, eu vou começar um pouco sobre distopias, fantasias e as principais séries. E depois eu vou fazer várias mini resenhas sobre as minhas favoritas. Talvez vocês gostem, talvez vocês peguem pra ler. Porque como eu disse, séries, cara, é uma coisa que você, se você gostar, você provavelmente você vai amar, porque são personagens que você vai acompanhar pra sua vida, que você vai ter um contato durante um bom tempo com eles. Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre as séries mais famosas que tem, que é... Não, corta isso. Corta isso. Eu vou... E quando eu postei no Twitter, a coisa que eu mais pediram para eu falar foi Jogos Vorazes. Porque acabou de sair da Esperança. Provavelmente você conhece o que é Jogos Vorazes. Se você não conhece, provavelmente você ficou numa caverna durante os últimos 4 anos. Mas tudo bem. Os Jogos Vorazes é uma distopia que são várias crianças que estão levadas... Corta, que eu vou pegar. Jogos Vorazes é esta trilogia aqui, que é uma trilogia muito boa. Sério, gente, é um ótimo livro pra você que tem filho ou você que tem amigo que não gosta de ler. Dá este livro para começar a ler. Eu tenho um primo que ele não lia nada. Era daquele tipo de gente que falava que odiava ler, nunca tinha lido nada, só aqueles livros que a escola obriga, e falava que não gostava, até que ele leu o primeiro Jogos Vorazes e leu todos, sei lá, um mês. E pra quem não lê, cara, isso é muito tempo. Então Jogos Vorazes basicamente é uma capital que tem vários distritos, e nesses distritos, cada um, eles passam fome, passam sede, eles não têm recursos, e tudo que eles produzem praticamente vai para a capital. A capital é tipo como se fosse o centro do governo, e que eles comandam tudo. E há muito tempo atrás, esses distritos tentaram se voltar contra a capital, e como punição da capital com esses distritos, eles acabaram criando os Jogos Vorazes, que é que todo ano cada distrito ia tactar 2 jovens para ir para uma arena e lutar até a morte. E nisso vai o primeiro livro, que a nossa protagonista vai para os Jogos Vorazes, que isso é óbvio, porque né? E tal. Nisso tem o segundo livro também, que acontece uma coisa foda que eu não posso falar porque é spoiler. E o terceiro acontece outra coisa que também é spoiler. Então eu não falei nada. Enfim, mas, gente, o foco de distopia é... Distopia é uma sociedade que não é perfeita, é ao contrário de utopia. Que utopia é uma coisa desejável, uma coisa que você quer muito. Já a distopia é ao contrário, é uma coisa que é abominável, uma coisa que é horrível. E a distopia na literatura sempre se trata de um governo autoritário, um governo todo errado, um governo que não tem nada a ver com o nosso. Alguns usam o planeta Terra, alguns já não, e eles pegam esse planeta Terra e a sociedade e faz um governo horrível por trás dele. Então existem várias distopias, existem distopias clássicas como Laranja Mecânica, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo, e atualmente existe essa nova década de distopias novas como Jogos Vorazes, Divergente, Doador de Memórias, tem uma porrada, Legend, Prodigy, tem muito. Estão criando várias trilogias e todas essas são trilogias e sagas, porque a distopia, gente, ela por ser sobre uma política, ela acaba precisando criar toda uma história. Porque adolescente hoje em dia não lê uma história para falar sobre política, como é o Admirável Mundo Novo, por exemplo, ou o 1982. Beleza, tem gente que lê, eu amo ler livro assim, porém, adolescente não lê tanto assim, é raro, existem exceções que leem muito, e eles acabam criando essa trilogia para construir uma história, por exemplo, de romance ou ação, alguma coisa assim.
em volta da política. E acaba sempre tendo um livro que vai se destacar na política, como no caso de Jogos Vorazes é o terceiro, que é o que está saindo no filme agora, que é o Esperança, de Mockingjay, e ele trata mais dessa questão política. Ele fala muito sobre a guerra, sobre o por trás da guerra, não só a guerra de ir lá e matar. Tem aquela preparação, a guerra de propaganda, a guerra de um ficar ameaçando o outro, e mostra isso eu acho muito maneiro. Isso eu gosto muito em sagas e trilogias que trazem isso, por ter um maior número de páginas, tem um jeito maior de trazer essa briga, trazer essa política investida nela, como por exemplo no Divergente. Que ele já é bem diferente dos Jogos Vorazes, porém, na questão distopia, ele... Calma aí. Na questão distopia, ele é bem diferente. Porém, quem não é muito acostumado com distopia acha que é uma cópia ou alguma coisa do tipo. No Divergente, já é uma sociedade dividida em casta, não... É tipo casta, não é casta muito bem que se fala. Tem muito tempo que eu já li, facções, isso. Então é dividido em facções, são 5 facções. E a menina principal, que é a Tris, ela dá abnegação, que ela não se olha no espelho, só pensa em ajudar os pobres, blá blá blá. E ela acaba tendo que fazer uma prova, e ela acaba mudando de casa. Ela descobre ser uma divergente, que é uma pessoa que não tem uma casa propriamente dita, porque quando você faz esse teste, você tem uma casa que o próprio teste escolhe, e o teste meio que dá errado com ela, e ela é uma divergente. Então ela vai para erudição, que é uma coisa totalmente diferente e tal. Então, nesse sentido, é uma coisa diferente. Porém, temos o segundo livro, que é o Insurgente, que já trata mais da política do livro. Assim como Esperança no Jogos Vorazes, o Insurgente trata mais de política. Então então a distopia sempre vai ter essa coisa de pegar e trazer um ar mais político. Pode ter romance, pode ter ação, pode, cara, mas vai trazer esse ar político na coisa. E isso eu acho que a saga faz muito bem. Por exemplo, o Doador número 1 é uma distopia atual e não tem trilogia ou saga, whatever. E eu acho que faltou um pouco de coisa. Beleza, é bom livro? É muito bom livro. Porém, se tivesse 2 livros ou 3 livros, seria uma distopia muito melhor. Eu acho que focou só na história, não trouxe muita coisa da política, sobre Ele explicou a política, explicou a sociedade, porém, não teve essa coisa não sei, cara, não aprofundou totalmente por ter uma história central. Eu acho, sei lá, eu acho que não dá muito certo. Existem distopias clássicas, como as que eu falei, Laranja Mecânica, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo, que são distopias de um livro só, porém são para o público mais adulto. Então a vida pessoal do personagem fica como segundo plano e a política é o principal. E isso eu acho certo. Isso eu acho que a saga faz tremendamente bem. Outra coisa que eu acho que sagas e trilogias se mandam muito bem é fantasia. Beleza, existem fantasias ótimas criadas, existem ótimas, porém fantasia, assim como distopias, precisa de uma criação de um mundo, como é o exemplo de Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, Harry Potter, que são as mais famosas, que tem todo mundo criado. Então, se for ter um livro, criar o mundo inteiro naquele livro, sem nenhuma brecha, é quase impossível, cara, é muito difícil. Então eu acho que sagas servem muito para esses tipos de livros. Por exemplo, romance. Tem romance em sagas? Tem. Fazem famas, por exemplo, Crepúsculo? Faz. Mas, não sei, eu particularmente não gosto. E eu acho meio fraco. Mas só que isso tem uma influência muito grande hoje em dia. Porque essas sagas, por exemplo, Crepúsculo mesmo, pode contar milhares de meninas que começaram ali, até meninos também, eu tô sendo machista, desculpa. Mas existem milhares de pessoas, cara, que começaram a ler por causa dessas sagas. É uma coisa foda quando eles trazem
livros e adaptações literárias feitos de boa qualidade. Como é o exemplo de Jogos Vorazes, que tem muita gente que está começando a ler por causa disso. E é o meu exemplo com Harry Potter. Eu comecei a ler Harry Potter quando estava saindo o segundo filme. E, gente, eu fiquei apaixonado. Eu nunca lia nada. Eu li Harry Potter, todo Harry Potter, e mesmo assim não tinha saído os 2 últimos. E eu peguei os 2 últimos, mesmo com 1 ano só de cursinho de inglês, eu peguei os 2 e li os 2 em inglês, com dicionário no lado, quase 1 ano para ler os 2, mas eu li. E assim eu comecei a ler e ainda ler inglês de uma tacada só. Então foi uma coisa sensacional. Eu acho que tem muita influência hoje em dia. Eu acho que isso é essencial para adolescentes, ainda mais que adolescente que tem essa carência de amar alguma coisa. Você pode ver que todo adolescente ou vai amar futebol, idolatrar um jogador de futebol, ou vai idolatrar um cantor. E seria bem melhor se ele idolatrasse o livro, porque, né, livros, jogador de futebol, então. E agora, eu vou falar um pouco sobre as sagas que eu tenho, dar umas características, as minhas favoritas e tal. Bem, sobre Divergente e Jogos Vorazes, eu já falei um pouquinho, como vocês disseram, são distopias. Eu recomendo muito essas 2 trilogias, e principalmente Jogos Vorazes. Eu sou apaixonado por Jogos Vorazes, é uma das minhas séries favoritas da vida. Então, dê uma chance. Ele é mais um público adolescente, então se você for adulto e estiver lendo, vale a pena, cara. Eu acho muito idiota alguns adultos que falam: não, eu não vou ler porque é um livro de infantil, blá blá blá. Do mesmo jeito que adolescente que faz 12 anos acha que não pode ler um livro infantil, se acha que tá dono do próprio nariz. Não é assim, cara. Você tem que ler um livro se você quer ler um livro infantil, você tem que pensar como uma criança, você tem que vestir uma capa de uma criança e fingir que é uma criança lendo. Não vai adiantar nada você pegar o seu olhar crítico de adulto, você pegar seu olhar crítico de 1982, do George Orwell, e aplicar em livros desses. Porque não vai fazer sentido, você vai achar vários defeitos. Você tem que ler como um adolescente, alguém que está começando a ler. E até mesmo Jogos Vorazes, cara, no Esperança, ele faz muita referência a 1984. Ele parece muito. Tem muitas semelhanças também com Admirável Mundo Novo. E eu recomendo bastante, principalmente essa série aqui. Porque até mesmo Divergente é uma trilogia, porém eu não terminei de ler ainda, mas quero muito ler. Eu vou começar falando sobre ordem da estante, das séries e tal. Então eu vou mostrar algumas séries também que eu não li, que é essa daqui que eu vou mostrar, que é Dragões de Éter, que ele é de um autor brasileiro. E, gente, pra quem me acompanha nos meus vídeos e tal, e quem for acompanhar agora, vai ver que eu sou um grande apoiador, não sei se a palavra existe provavelmente, de livros nacionais. Então eu leio muito livro nacional, livros contemporâneos, agora nacionais. Eu não sou grande fã de clássico, desculpa, mas se você gosta, legal. E o Rafael Dracon é um do futuro da literatura nacional. Ele já é bastante presente na literatura nacional, mas eu acho que ele, assim como o Rafael Montes, vão ser autores que vão se destacar muito mais ainda, e tem muito por vir. Eu não li essa série ainda. São 3 livros só. Eu tenho com a capa antiga e com a capa nova. Eu ganhei esse de um fã que me assiste os meus vídeos, e esse aqui eu comprei. E, gente, não sei se vale a pena, porque eu não li ainda. Mas pra quem quer apoiar a literatura nacional, assim como eu, comprem esses livros, porque assim você vai estar apoiando a literatura nacional a crescer mais. A segunda série que está na minha estante é Percy Jackson. Eu acho que a grande maioria das pessoas conhecem Percy Jackson. É uma série do aclamado Rick Riordan, que conta sobre o Percy Jackson. Esse aqui é o primeiro livro. E nesse livro é tipo um menino de adolescente, uma faixa de 14 anos, não sei certo, que ele é um garoto com dislexia. Ele é meio, não é excluído, mas também não é popular. Ele tem muito problema na família dele. A mãe dele é separada do pai dele. Na verdade, ele não conhece o pai dele. E o padrasto dele maltrata a mãe dele e tal. Até que um belo dia ele descobre ser filho de Poseidon. Sim, o que eu acho mais legal nessa série, assim como nos Jogos Vorazes,
é que ele ensina muito para os adolescentes enquanto estão lendo. Eu mesmo comecei a ler essa série tem um tempinho, então quase tudo que eu sei sobre mitologia grega é o Rick Riordan que me ensinou. E esse livro está sobre todas essas coisas de deuses gregos, sobre semideuses e toda essa mitologia criada naquela época. Isso ajuda muito, gente. Eu confesso que Percy Jackson já me salvou em vestibular. Caiu questões sobre deuses e eu sabia só por causa de Percy Jackson. Então eu acho que vale muito, muito, muito a pena essa série. E ela é um tipo de série bem adolescente, que tem vários... que você acaba reconhecendo a fórmula do autor quando você acaba de ler a série. Mas, gente, para adolescente é uma ótima leitura. Até para adulto você aprende muito e se diverte muito também. Não é aquele livro totalmente parado, tem várias ações durante o livro. E eu recomendo demais essa série, demais mesmo. E assim que acabar Percy Jackson, você pode ir correndo para ler o Heróis do Olimpo. Então, o Heróis do Olimpo, gente, ele é como se fosse Percy Jackson 2.0. Por quê? São 5 livros de Percy Jackson, eles fecham a história completa e acabou a série. Só que aí o Rick Riordan foi e começou a escrever outra série que tem o Percy Jackson como personagem principal também. É uma coisa totalmente diferente, você pode ler separado também do Percy Jackson, mas faz mais sentido se você ler depois de Percy Jackson, que é o seguinte: o Percy Jackson some, ele desaparece e a namorada dele fica caçando ele, e ele acaba aparecendo em outro acampamento, no acampamento Júpiter, na Roma. E essa saga aqui, ela começa a ensinar também, além dos deuses gregos, começa a fazer a relação de deuses gregos e deuses romanos. E é muito maneiro também. Particularmente, eu prefiro Percy Jackson. Eu acho que caiu um pouquinho. O Percy Jackson era muito bom, e nesse daqui veio para bom. Mas é bom ainda, por isso que eu tô lendo. Eu ainda tenho que ler o 4º livro, que é este aqui, Casa de Hades. Eu já li esses 3, falta ler este. E o último também, que saiu nesse mês de outubro. Então eu recomendo, se vocês gostaram de Percy Jackson, leiam, porque é muito legal. Agora, Pirâmide Vermelha, também do Rick Riordan, do mesmo escritor, porém aqui é diferente. Aqui é outra série, diferente daquela, e aqui traz sobre deuses egípcios. Sim, isso aqui é o mais diferente que tem. Eu nunca tinha lido nada sobre deuses egípcios. Na verdade, eu nem sabia direito que existia. E esse livro me ensinou bastante também. Ele é o primeiro de uma trilogia. Eu não tenho os outros 2, quero ler. Porém, ele trata é o mesmo estilo de livro. São adolescentes que tentam salvar, que tem um perigo e tal. Mas eles ensinam muito, então é muito bom pra adolescente, gente. Até eu tenho 18 anos e gosto bastante dessas coisas. Adultos, gente, como eu disse, eu acho babaquice esse povo que é mais velho não lê só porque fala que não é da idade deles e tal. Mas eu recomendo essa série. Eu não gostei tanto quanto Percy Jackson. Percy Jackson, pra mim, do Rick Riordan, é a melhor, mas não deixa de ser muito boa essa série. Agora eu vou falar sobre a quadrologia do The Walking Dead. Provavelmente você conhece The Walking Dead. Eu acho bom você conhecer, porque é a melhor série da década. Que é um seriado de televisão que foi inspirado em quadrinhos, que eu também tenho quadrinhos, espera. Que foram inspirados nesses HQs aqui. Eu só tenho 4, são muitos, são 100 e poucos HQs. Eu só tenho os primeiros capítulos. Eu sou apaixonado nessa série, é uma das melhores séries que teve pra mim. E eles lançaram o livro, que são esses 3 livros, e saiu o último já, que eu tenho que ler também. E essa série é muito boa, ela não retrata o que passou na série, acontece no mesmo mundo, só que com personagens diferentes. Então não tem nada a ver com a série, podem ler. Só no último livro, que é o Queda do Governador, esse aí, ele começa a trazer personagens como o Glenn, como o Governador, pra quem vê a série, começa a aparecer. E no último eu ainda não sei, porque eu ainda não li, mas é muito bom essa série, gente, sério. Se você gosta de zumbi, se você gosta dessas coisas, vale muito a pena. E The Walking Dead é diferente, que não é aquela fantasia que pega o zumbi ou o vampiro, blá blá, e usa ele. Não, isso é como se fosse o segundo plano. O principal é a relação interpessoal das pessoas, com o mundo acabando, o mundo tá acabando. Então você começa a ver as pessoas ficando doidas, a relação psicológica das pessoas. Isso que eu acho mais legal nessa série. Agora eu vou começar a falar sobre os livros da Cassandra Clare, que é uma das minhas autoras favoritas.
dos últimos tempos. Eu já li todos os livros dela. E eu vou começar falando sobre minha série, a trilogia dela favorita, que é o Peças Infernais, que é o do Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica. E esses livros, gente, eles são muito bons! Sério, esses livros, pra mim, eu não sei explicar. O melhor da Cassandra Clare é que ela é aquele tipo de livro que dá reviravolta o livro inteiro e no final você fica assim, meu Deus, como eu não descobri isso? E dá muita reviravolta. Nossa, é muito bom, é muito bom. Os finais de série dela, não tem uma série dela, tudo bem que ela só tem duas, mas as duas são fodas, os finais são fodas, 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 fodas. Eu particularmente odeio o triângulo amoroso e os triângulos amorosos dela são bons, sério, acho que são os únicos triângulos amorosos que eu gosto. E nesse mundo aqui tem o mundo dos Shadowhunters, que são caçadores das sombras, que são pessoas que estão entre a gente, só que nós não conseguimos vê-los, nem senti-los, e eles são tipo caçadores de demônios que estão entre a gente para proteger-nos. E é basicamente isso, o mundo criado. E é o mesmo mundo criado para a série Instrumentos Mortais, que também é dela, que eu vou falar logo mais. Mas esse mundo aqui, ele é bem melhor. Eu acho que ele é muito mais sério do que os Instrumentos Mortais. E se você for ler, leia. Sério, gente, é uma das que eu mais recomendo da estante. Eu sou apaixonado nessa trilogia. E a segunda saga da Cassandra é a Instrumentos Mortais, que é... Deixa eu botar aqui. Ai, não, meus livros. Aí, que é Instrumentos Mortais, que é uma das minhas séries favoritas também, só que eu prefiro Peças Infernais. E essa série aqui passa nesse mundo que eu falei dos Shadowhunters, que são pessoas que estão entre a gente matando demônios para proteger-nos. E nessa série aqui a personagem principal é a Clary. E ela é um tanto quanto idiota. Eu não gosto dela. Ela é aquelas menininha lerda tradicional, tá ligado? Eu não sou grande fã disso. Eu não gosto muito dos personagens dessa série. No começo eles são bem chatinhos mesmos. Só que lá pro quarto, quinto livro, eles começam a ficar muito bons. Há um triângulo amoroso entre o Simon, Jace e Clary. E, gente, o final desse livro, que é esse aqui, é o último livro, é muito bom. Sério. Se você for ver meus vídeos, você vai ver que eu falo desses livros direto. E ele também trabalha com essa coisa de ficar dando reviravolta, e estar no mesmo mundo. E o que eu acho mais legal da Cassandra é que ela criou um mundo. Eu acho isso muito legal para sagas também. Ela criou um mundo e ela fez uma história, mas ela não fez uma história e abandonou aquele mundo. Ela tem já 2 séries no mesmo mundo e ela já tem 3 séries que ela vai escrever neste mundo. Então ela criou o mundo e está aproveitando ele de todas as formas. Assim como o Tolkien, por exemplo, ele fez o Hobbit, quer dizer, ele fez Senhor dos Anéis, depois fez o Hobbit, aproveitando o mesmo mundo. E eu acho isso sensacional. Eu acho isso que todos os autores que criam o mundo deveriam fazer isso, porque não fica só como uma história daquele mundo, fica como um mundo que existe de verdade, tá ligado? Que é um mundo que você fala dele independente da história. Como eu falei, é o mundo dos Shadowhunters. E eles estão em vários livros e vão aparecer mais livros com ele. E eu acho sensacional. Então, leia a Cassandra Clare, gente. É uma das autoras que eu mais gosto atualmente. E pra quem tá aí falando, eu quero ler Cassandra Clare, mas os livros são muito grandes. Um tem 3 livros, o outro tem 6 livros. Eu quero pegar uma coisa que está começando agora, para não ficar agarrado. Então leia O Desafio de Ferro. Este livro saiu mês passado, retrasado, se eu não me engano. E esse livro, ele é um pouco infantil. Ele é escrito com a Holly Brack e com a Cassandra Clare. E ele não passa no mundo dos Shadowhunters. Já falo, não passa no mesmo mundo daqueles outros 2 séries que eu mostrei agora. Só que é muito bom também. Ele passa no mundo que existe magos, que esses magos têm que ir para tipo uma escola, como se fosse uma Hogwarts falsificada. E o menino que eu esqueci o nome agora, o Cal tem que ir pra essa escola, mas o pai dele não quer que ele vá. Ele fala que essa escola é mal, finge que é boazinha, mas na real ela é má. Mas ele acaba tendo que ir pra essa escola. Ele passa numa prova que faz ele ir.
E nessa escola a vida dele começa a mudar, ele começa a ser perseguido. É muito maneiro, gente. Eu não posso explicar muito sobre esse livro, porque é aquele tipo de livro que tudo que eu falar vai ser spoiler. Porque no primeiro capítulo já tem coisa que você fica assim, meu Deus do céu. E é o mesmo estilo da Canção da Claire, cheio de reviravoltas, vai revirando tudo que você fica boca aberta o livro inteiro. Mas ele é bem mais infantil, ele é direcionado para um público de 11 anos, 12 anos. Mas é bom, eu gostei. Como eu disse, leia pensando que é uma criança que você vai gostar. Agora eu vou falar de uma série que eu comecei a ler. Eu li o primeiro, mas não li os outros dois, que é Coração de Tinta. Que são estes 3 livros: Coração de Tinta, Morte de Tinta e Sangue de Tinta. Eu só li este primeiro aqui. Mas, gente, esse livro é muito bom. Ele é da Cornelia Funk. Mas esse livro aqui é o seguinte, é uma menina que a mãe dela morreu não, a mãe dela sumiu. E o pai dela é um pai totalmente atencioso, que trabalha restaurando livros, então ela é viciada em ler. Até que um dia o pai dela desaparece e... Não desaparece. Ele tá na casa dele e vem uns caras muito estranhos buscar ele na casa deles. E ela acaba perseguindo ele, sendo carregado pelos assaltantes. E quando ela chega lá, ela acaba descobrindo um novo mundo. Que tem vários personagens, como Don Quixote, como personagens famosos de livro, como princesas de contos de fada. E ela descobre que o pai dela tem um poder de tudo que ele escreve acontece na vida real. Por exemplo, se ele chegar a escrever assim: o Don Quixote foi comprar pão. Idiota, eu sei. Mas aparece o Don Quixote e ele vai comprar o pão. E o Don Quixote fica existindo na vida real. Então, quando ele não sabia que ele tinha esse poder, ele escrevia várias histórias com personagens maus. E esses personagens acabaram vindo para o mundo real mesmo e estão querendo sequestrar o pai dele para fazer ele escrever tudo que eles querem e meio que dominar o mundo. E este livro conta essa história. E os outros dois eu ainda não li, mas eu quero muito ler. Eu só não li porque eu comprei tem pouquinho tempo. Mas eu recomendo, eu escuto muita gente falando bem desse livro. E ele é cheio de easter eggs, tá ligado? Ele faz referência a vários livros clássicos, pega personagens de vários livros, e é muito maneiro esse livro. Agora eu vou falar sobre O Nome do Vento. Eu acho que esse foi o livro de série grossa medieval que eu mais gostei depois de Game of Thrones, que eu vou falar daqui a pouco, que é O Nome do Vento, do Peter Patrick Rothfuss, eu não sei falar isso. Mas enfim, esse livro, gente, conta a história do Kobold, eu não sei falar o nome dele, mas ele é um cara que ele quer estudar, ele quer ser alguém na vida, e nessa época só existe uma escola que ensina magia, ensina tudo. É como se fosse a nossa escola de hoje em dia, só que uma escola em tempo integral, e só os gênios dos mais gênios que vão para as escolas. O resto fica só trabalhando no comércio e tal. E se passa no passado e conta a história desse Kobold, que é um menino que não tem muitas condições e tenta chegar a essa escola. Até que ele chega e tem muita dificuldade. Gente, sério, é um daqueles livros que você vê assim... Igual eu vi o povo falando, eu ficava assim: ah, gente, que livro meio bosta, vai ser uma superação da vida do garoto. Só que não, gente, É muito bom esse livro. Um dos melhores livros que eu li no ano. E pra quem gosta de ar medieval, eu não sou fã de medieval, por isso não é só pra quem gosta de medieval, mas ele tem um ar totalmente diferente. Eu nunca li nenhum livro parecido com este. E eu não sei o que falar mais sobre esse livro, só recomendo que leiam muito. Sério, gente, se vocês gostam de um livro mais que faz as pessoas pensar, que não é só ação, que realmente te muda, leia esse livro. E ele é uma saga também, gente. Ele tem este, depois vem o Temor do Vento e vai sair o terceiro, que ainda não saiu, que conta a história desse cara. Porque, gente, esse Kobold, ele é um cara que... ele é tipo uma lenda na época dele. Por exemplo, as mães contam para os filhos as histórias dele, todo mundo conta as histórias deles, só que ninguém sabe quem é ele e ninguém sabe se ele existe. Porém, um dia, um jornalista descobre quem é ele e conversa com ele. E eles combinam do Kobold contar a história pro jornalista em 3 dias,
toda a história dele. Então, cada livro é um dia dele contando. Esse aqui é só o primeiro dia. Então, você vê que esse cara gosta de falar pra caralho. E tem um outro livro que é maior ainda, e o terceiro que ainda não saiu. E eu tô doido pra ler já. Agora eu vou falar um pouco sobre Maze Runner. Esse aqui é o Correr ou Morrer. Eu só li o primeiro. Eu vou ler o segundo, que eu já comprei, está pra chegar. E, gente, esse livro, até saiu o filme um dia desses. É um livro muito, muito, muito bom. Também é uma distopia, é da mesma categoria que Divergente e Jogos Vorazes, só que é totalmente diferente. Você só entende porque ele é distopia no final do livro. Por isso que eu não vou falar muito sobre a política, sobre a sociedade, que é spoiler. Mas é o seguinte, é um garoto que eu esqueço o nome, porque eu esqueço o nome de todos os personagens. E Thomas. E é um garoto chamado Thomas, que ele do nada acorda dentro de uma cápsula. É uma cápsula quadrada gigante, que tem vários garotos lá dentro, só meninos. E ele acorda e não lembra de nada. Não lembra nem o nome dele, não lembra quem ele era, não lembra nada. Só sabe que tá lá, nessa cápsula. E tem um labirinto lá também, que eles estão presos. E dentro desse labirinto, dessa cápsula e tal, tem vários meninos, eles acabam sobrevivendo daquilo. Tem alguma coisa que eles não sabem o que é, manda alimento pra eles e tal. Só chega meninos, cada mês chega um menino diferente. E ninguém sabe que eles estão ali, e eles ficam tentando sair dali. Existem os corredores, que são os meninos que são próprios para entrar no labirinto e voltar, para contar, que eles vão tipo mapeando o labirinto para tentar chegar ao final, para ver o que tem. E o Thomas, assim que ele chega, ele é meio que intrometido e entra no labirinto, então ele acaba virando um corredor. E eles tentam descobrir o que é esse labirinto. A história é basicamente isso, gente. Mas é muito bom. Se vocês chegam no final, vocês ficam, meu Deus do céu. O final desse livro é surpreendente. Demais. E tem mais 3 livros também. São 4 livros ao total a série. E é muito boa. Sério, eu recomendo demais essa série. Agora, eu peguei um livro para representar a série inteira. Mas como eu já disse várias vezes nesse vídeo mesmo, que eu sou fã, é Harry Potter. Gente, Harry Potter, todo mundo sabe o que é, provavelmente. Se você tá numa coisa de livro e não sabe o que é Harry Potter, né? Mas tem um bocado de gente que ainda não leu e eu ainda não acredito disso. Gente, é o livro mais foda da minha vida. Sério, a série inteira se completa, a série inteira faz sentido, tem muito personagem, tem muita magia, tem muita ação, tem muita fantasia. Pra quem gosta de fantasia, gente, é indispensável essa série. E eu não vou explicar sobre o que é o mundo, que eu acho que todo mundo sabe, que é um bruxo, é uma escola de bruxaria. Gente, e é foda esse livro, é foda demais, é foda a vida. Leiam, só isso. Agora eu tô indo falar de uma das sagas de mundo fantasia criados mais importantes que tem no mundo, que é as Crônicas de Nárnia. São Crônicas de Nárnia e não são crônicas, na verdade. São histórias de fantasia, gente. Esse aqui é o volume único, são 7 livros aqui dentro. E são 7 livros fininhos que estão aqui dentro. Gente, vale muito a pena ler esse livro. Esse livro tem uma criação do mundo. Eu acho que a criação, tipo assim, sair da terra, tipo Gênesis da Bíblia, tá ligado? É a criação mais legal que tem. É a melhor criação de mundo que existe. Sério. Eu acho que todo mundo já viu os filmes. Já tem 3 ou 4 filmes já. Mas os filmes, gente, não são igual o livro. O livro aqui começa pelo livro Sobrinho do Mago, se eu não me engano. Começa com o Sobrinho do Mago. E no filme já começa com Leão e a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então o filme já começa do segundo livro. Então não tem nem o livro de criação do mundo. E é muito bom esse livro, gente. Sério. É um dos melhores livros que eu já li. Ele é um pouco cansativo às vezes, mas continue, porque vale muito a pena. O final, o último livro é foda demais. Eu acho que todo mundo sabe o que é. Mas o Sobrinho do Mago é o mais diferente de toda essa série. Que a criação do mundo é um garoto que ele acaba descobrindo uma passagem secreta que vai para várias dimensões, até que ele chega na dimensão de Nárnia, que é onde tem o Aslan, que é como se fosse o deus do local. E esse deus cria o mundo e tal. Nisso, o segundo em diante conta a história de 4 crianças. Tem a Lúcia, o Pedro, não lembro o nome dos outros 2, que são crianças que eles
a Lúcia encontra a passagem em um guarda-roupa que vai pra Nárnia. E quando ela chega em Nárnia, é um mundo totalmente diferente. É um mundo com centauros, com esses bichos mágicos, tá ligado? Com orques e blá 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 blá, unicórnios. E nesse mundo tá sofrendo bastante, tem uma rainha má e tal. Parece muito coisinha de criança, gente, mas não é. Tem um ensinamento foda. Este livro aqui é uma fantasia criado com base na Bíblia de Jesus e tal. Que tem o Aslan, que ele é meio que como se Jesus, que se sacrifica pelas pessoas. No último livro tem o céu, blá blá blá, tem essas coisas todas. É muito bom, gente. Eu recomendo. Então agora, para quem quer ler, quem não gosta muito de alienígena, essas coisas, quer ler uma ficção científica e tem um pé atrás, assim como eu tinha, leia Eu Sou o Número 4. Gente, esse livro também é adolescente, não é aquele, não adianta você pensar que vai ser uma ficção científica cheia de cálculos, que vai provar que existe alienígena, não. Ele é uma história, uma fantasia com ficção científica, que conta a história de Lauren, que é um planeta que foi destruído por Morgarianos, e eles são mandados 9 adolescentes não, bebês, lorarianos, que são os alienígenas daquele planeta, e são mandados para a Terra, com a fisionomia das pessoas aqui da Terra. Quando chegam aqui na Terra, eles são reconhecidos por números. Esse aqui é contado pelo 4, eu sou o número 4, né? E esse 4, e esses Morgarianos vêm para a Terra tentando achar eles. E eles têm que se juntar, os novos adolescentes, para derrotar os Morgarianos e voltar para sua casa. Então é uma série de 5 livros já publicados. Eu não sei se vai sair mais, eu acho que vai sair 6, eu acho que falta um pra sair ainda. Mas sério, gente, é uma das melhores ficções científicas que eu já li. Eu recomendo esse livro pra todo mundo. É muito bom. Não é aquela coisa doente de alienígena, verde, com olhão, não. Eles são igual a gente, a única diferença é que eles têm poderes. É muito maneiro, gente, sério, é a melhor ficção científica que eu já li. É muito boa mesmo. E agora, a última série que eu vou conversar com vocês é uma série muito infantil, que é O Diário de um Banana. Gente, esse aqui eu acho que é o livro mais infantil que eu tenho na minha estante, que ele é para um público, sei lá, de 9 anos, 10 anos. E ele também é aquele livro que vai crescendo, tá ligado? Cada livro é um ano da vida do personagem, assim como é Harry Potter. Então cada livro traz uma coisa para uma determinada faixa. Eu acho que ele começa com 10 anos. Então aqui traz a dificuldade de um garoto de 10 anos, aqui de 11, 12, 13, blá blá blá, até chegar quando ele começa a sair com garotas pra ele tentar desenrolar com as meninas e tal. Gente, é muito engraçado esse livro. Se você tiver um filho ou alguma criança que você quer começar a ler e tá começando a ler, dê estes livros pra ela. É muito engraçado. Eles são bem curtos, as falas dele. Eles têm umas historinhas assim, não sei se tem como ver, que tem quadrinhos e tal. É bem curtinho, pra quem tá acostumado a ler, tipo eu leio um livro desse em um dia, mas pra criança é ótimo, gente, é engraçado, ensina bastante e prende a criança, prende o adulto também, porque é muito engraçado. Mas então eu recomendo bastante que leiam. Se você tiver alguma criança que você quer que leia desses livros, vale muito a pena. Então é isso, gente, é isso mais ou menos. Então essas são as séries principais que eu tenho na minha estante. Existem alguns outros livros que eu só li o primeiro, por isso que eu não falei. Existem sagas também que eu não gosto, que eu tenho e eu não gosto, então eu não vou falar também. Mas é isso mais ou menos. Booktuber, gente, é mais ou menos isso que eu tô falando. Se você não sabe o que é, você gostou desse vídeo e você quer acompanhar mais canais, quer ir no YouTube conhecer canais, é mais ou menos isso. O meu canal, gente, não é isso aqui que eu tô fazendo, é mais diferente, é cheio de cortes, tem sketches, eu falo sobre música também, é diferente, então vá lá conhecer, chama Mundo Paralelo, mas eu falo sobre livros, converso sobre livros, eu faço basicamente isso de um jeito mais dinâmico, digamos assim, não é muito bem uma palestra, por isso eu espero que vocês gostem, sinceramente. Eu espero que vocês vão lá no canal conhecer, espero que vocês conheçam outros canais. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra dos outros autores que estão tendo. Tem muita palestra produtiva. Essa palestra aqui foi mais ou menos um break da coisa séria, tá ligado? Porque, pelo que eu vi, todas as palestras vão ser sobre assuntos sérios, assuntos sobre publicações de livros e autores nacionais. Eu sou uma pessoa meio doidinha, que fala na internet, basicamente isso. Então eu dou minha cara a tapa para as pessoas falarem de mim na internet, e eu gosto disso. Eu sou meio retardado com a vida,
E eu amo ler, eu acho que assim como a maioria de vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado, sinceramente. Então se vocês quiserem falar comigo também, podem ir lá no meu Twitter, que é @ClébioDamas, Instagram, Facebook. Eu tenho tudo lá, pode falar comigo, que eu sou legal, sério, minha mãe acha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido legal. Então foi mais um bate-papo, não tanto uma palestra. Mas eu espero que vocês tenham gostado, sinceramente. Um beijão então e até mais.